Aleluia, 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 aleluia. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, as tuas misericórdias duram para sempre. O nosso fundamento é o Senhor. Nosso fundamento é uma pessoa, o nosso fundamento é a rocha eterna. Jesus Cristo de Nazaré, Tu és o nosso fundamento. E eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de poder, Senhor, falar do Teu nome. Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra, como vocês viram, ali atrás na TV, ó, vencendo as crises. Essa palavra, Deus me deu ela há mais ou menos uns 10 dias. E mais do que nunca ela está sendo viva na minha vida durante esses dias. E eu queria compartilhar com vocês, a mensagem, a base da minha mensagem hoje está em 2 Crônicas 14 e 2 Crônicas 15. Eu quero falar a história de um homem chamado Rei Asa, né? O nome dele era Asa. E eu gostaria que você tivesse com uma grande expectativa. Eu sei que nós estamos vivendo em momentos de crise, em momentos de luta, em momentos não só de crise do corona, mas nós estamos vivendo muitas crises em relacionamentos, crises na parte das emoções, crise relacional. Então, nessa noite, eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar a começar a colocar essas crises em um lugar, em uma pessoa chamada Jesus Cristo, e daí, para que Ele possa lançar todas essas crises no mar do esquecimento. Então eu vou falar para vocês de 4 princípios para vencer a crise. E a primeira que eu gostaria de compartilhar para você, eu gostaria de você ler comigo aí, 2 Crônicas 14, de 1 a 7. A palavra do Senhor diz assim: Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu filho. Seu filho Asa foi o seu sucessor. E em seu reinado o país teve paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e os mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhes deu descanso. Pois disse ao povo de Judá: vamos construir essa cidade com os muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e Ele tem nos concedido paz em nossas fronteiras. Eles então construíram e prosperaram. Então nessa noite eu quero compartilhar um primeiro princípio para você, para mim, vencer as nossas crises. Essas crises que têm assolado a nossa nação. Essas crises que têm assolado a nossa cidade. Essas crises que têm assolado as nossas casas. Essas crises que têm assolado os nossos corações. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar nessa noite é que a primeira coisa que você e eu precisamos fazer, aquilo que você tem feito, o Senhor tem aprovado. Aquilo que o Senhor tem feito no seu coração, aquilo que você tem feito, o Senhor tem aprovado. Então a primeira coisa que nós olhamos aqui é que
Asa recebeu um governo, chegou um momento em que o seu pai morreu, descansou, e agora chegou ele para reinar em Israel. Então, a primeira arma que ele se levanta para fazer nós precisamos tomar, a primeira postura que nós precisamos tomar, destrói todos os altares, destrói todos os altares dos ídolos da nação, destrói todos os altares de incenso, destrói tudo aquilo que tem competido e lutado contra a glória de Deus. Então Asa pegou, chamou o povo e eles destruíram os altares idólatras. Eles destruíram os altares, eles se levantaram. A palavra do Senhor diz que Asa fez o que o Senhor aprova. E o que foi que Asa fez para que o Senhor o aprovasse? Primeiro, ele destruiu os altares. Primeiro, ele destruiu todos os líderes, os ídolos. Sabe o que eu quero compartilhar para mim e para você? Qual tem sido os ídolos? Qual tem sido os ídolos que têm roubado a glória de Deus em seu coração? Qual tem sido os ídolos, os tronos que o seu coração tem estabelecido? A primeira coisa que eu quero compartilhar para mim e para você nessa noite nós precisamos destruir todos os ídolos que têm lutado contra a glória de Deus dentro do nosso coração. Nós precisamos quebrar todos os altares e reconstruir e levantar um altar de adoração ao nosso Deus, para que Ele aprove o nosso coração. Busque ao Senhor. Ele fez com que o povo buscasse ao Senhor. Ele fez com que o povo, se reunisse para buscar o Senhor. Para experimentar uma busca pelo Senhor. E sabe o que a palavra do Senhor diz? Ele deu descanso para o povo. Ele construiu cidades fortificadas. Ele ergueu muros. Nessa noite eu quero te convidar, meu irmão, vamos erguer um trono de adoração ao Senhor, em nosso coração, em nossa vida, em nosso espírito, em nossa alma. Sabe por quê? Porque eu te desafio nessa noite, eu te desafio, a chegar para você hoje e dizer, qual tem sido os ídolos que têm roubado a glória do Senhor na minha vida? Tem sido um governo, tem sido política, tem sido, a pandemia, tem sido o coronavírus, tem sido medo. Eu quero te desafiar. Retire, destrone os ídolos, destrone, os postes ídolos que têm tentado competir com a glória de Deus, porque nós estamos erguendo um altar a Jesus, o nosso firme fundamento. Oramassou. Segundo princípio que eu quero compartilhar para você nessa noite. Um dia, um exército se levanta, e a Bíblia diz, esse texto está aqui em 2 Crônicas 14, a Bíblia diz que Asa tinha um exército, no versículo 8, de 300.000 homens de Judá, equipado com escudos grandes e lanças, e 280.000 e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar, esse vale, ele significa torre de vigia. Então, eles chegaram para combater contra o exército do inimigo. Então, ele se levantou em um lugar. Qual foi a segunda crise de Asa? A segunda crise de Asa foi, o exército lá é maior, as armas são maiores, os carros de guerra são maiores. E agora ele para em um lugar chamado Zefatá, que significa torre de vigia.
lugar de enfrentar crises. Então ele vai lá, primeira crise, o pai morre e ele começa a reinar. Segunda crise, agora ele se levanta contra um exército muito maior do que ele. O exército se levanta com armas de guerras, com carros maiores, com número de soldados maiores. Então ele se levanta e ele diz assim, então, versículo 11, então Asa clamou ao Senhor o seu Deus, e disse, Senhor, não há ninguém como tu, para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixe os homens prevalecer contra ti. Então, sabe qual é a segunda arma que eu quero compartilhar para você vencer as tuas crises? Eu imagino Asa ali no vale de Zefatá, ali no lugar de enfrentar a crise, no lugar que era uma torre de vigia, e ele olha para o exército do inimigo e diz, cara, nós não tem como ganhar. É muito forte, é muito maior do que nós. Ah, o exército tem 1 milhão, enquanto eu tenho só 300 mil. Ah, não tem como. Mas ele faz uma oração e diz, Senhor, tu és poderoso. Não há ninguém como o Senhor. Ah, sabe qual é a primeira coisa? Deus tem nos chamado, sabe, para gerar um ambiente. Deus tem nos chamado para gerar um lugar em meio às crises. Deus tem nos chamado para gerar, e sabe, e muitas vezes a nossa alma começa a se abater, sabe, a nossa carne começa a dizer assim, olha, os teus inimigos são maiores, você não vai aguentar, você não vai conseguir. Mas sabe de uma coisa, o segundo princípio que eu quero dizer, sabe, é para você e para mim, o segundo princípio é buscar o Senhor. Primeiro princípio, tire todos os ídolos. Coloque Jesus no segundo princípio. Coloque Jesus no trono do seu coração. Coloque Jesus para reinar no trono da sua vida. E sabe de uma coisa? Busque ao Senhor. A Bíblia diz que eles buscaram ao Senhor. Que eles buscaram a presença de Deus. E sabe de uma coisa? Agora você tem todo o tempo para buscar o Senhor. Alguns estão trabalhando meio período. Outros estão sem trabalhar. Outros estão, sabe, de quarentena, outros estão se protegendo. E sabe de uma coisa? Eu sei que nós estamos em um momento muito crítico, mas sabe de uma coisa? A palavra que Deus nos deu no começo do ano foi a palavra que Deus falou para Esté, através de Mardoqueu, e disse assim, Esté, se você não se levantar agora, socorro e livramento virá de outra parte. Quem sabe não é agora que chegou a sua hora de brilhar, menina? E sabe de uma coisa? Eu quero despertar você. A mesma palavra que Deus deu para Asa. Diz, Asa, agora chegou a hora de você provar de avivamento. Chegou a hora de você estabelecer um trono de adoração. Então sabe qual é o princípio que eu quero compartilhar para você hoje aqui? Busca ao Senhor. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu deixarei ser encontrado. Ah, aquele que bate, aquele que procura, encontra. Clama a mim e respondeste-ei, Jeremias 33:3. Clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Sabe, se a tua alma tem estado abatida nesse dia, se a tua carne tem lutado contra o teu espírito, eu quero te desafiar nessa noite. Ah, cara, se chegou a hora de você começar a vencer essas crises. E sabe qual é a primeira? Tire todo ídolo, tire todo trono que não é do Senhor no seu coração. Tire o trono do medo, tire o trono da angústia, tire o trono do sofrimento, tire o trono da solidão, para fora agora, e estabeleça um trono para Jesus Cristo, e diga, Jesus, tu és o fundamento da minha vida. Jesus, eu vou te buscar com toda a força, eu vou te buscar com toda a minha alma, eu vou te buscar com tudo que eu tenho. Foi isso que eles fizeram.
Terceiro princípio que eu quero compartilhar para você hoje. Jeremias 1. Ó, deu um curto aqui e me tirou do foco. Bora. 2 Crônicas 15. 2 Crônicas 15. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filhos de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com você. Se vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e Ele deixou que o encontrasse. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligia todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíram umas às outras, pois Deus a estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanime, pois o trabalho de vocês será recompensado. Eu quero deixar o 7, o 6, o 5. Naqueles dias não era seguro viajar. Não tá seguro, não é seguro viajar agora, viu? Pois havia muitos distúrbios que afligiam os habitantes dos territórios. Tem um distúrbio, tem um vírus, tem algo, sabe, gerado na nossa nação e no mundo, que tem gerado esses distúrbios emocionais, tem gerado distúrbios, sabe, espirituais na vida dos fiéis, na vida dos irmãos e na vida de todo ser humano nesse tempo de pandemia. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com todas as espécies de desgraça. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Sabe qual é o segundo princípio? Asa estava se levantando, Asa estava se preparando com o povo. Então veio Azarias, um profeta, e diz para ele assim: olha, por muito tempo Israel ficou abandonado, por ter vários deuses, por ter várias pessoas. Mas sabe de uma coisa? Todas as vezes que Deus levantou aquele povo para o buscar, todas as vezes que o povo buscou o Senhor deixou ser encontrado. Eu tenho convicção, porque acabei de ler para vocês aqui: se me buscarde de todo o vosso coração. Chegou um tempo de você, de mim, buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque Ele deixará de ser encontrado. Então o povo começou a buscar o Senhor. E sabe qual é a palavra, o terceiro princípio? Lembre daquilo que Deus já fez por você. Lembre daquilo que o Senhor tem gerado no seu coração. Lembre daquilo que o Senhor tem falado a você. Lembre. Sabemos que nós estamos é uma crise, eu sei. Mas essa semana eu passei por uma grande crise. Não uma grande crise emocional ou existencial. Todos sabem que eu fui vítima de um fake news que se espalhou na cidade sobre o meu nome. Mas sabe de uma coisa? Sabe o que isso me animou? Me animou que eu recebi mais de 300, 400 mensagens das pessoas falando e agradecendo e falando ao meu respeito. Sabe de uma coisa? Eu quero te lembrar, cara. Lembre, como esse profeta disse para eles: olha, a Asa e o povo, Deus está com você. Eu quero te desafiar. Talvez você esteja em casa agora, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja abatido, mas eu quero te dizer: seja um canal de
de Deus para as pessoas, sabe? Seja profeta de Deus para as pessoas, dizendo: olha, Deus está com você, não desanime. Aquilo que estão falando contra você, aquilo que estão se levantando contra você, cai por terra, sabe por quê? Porque nós sabemos quem você serve, nós sabemos aquilo que você faz, nós conhecemos a sua história. Então, sabe de uma coisa? Terceiro princípio: seja profeta na sua vida, seja profeta na vida dos outros, seja profeta na vida das pessoas, dizendo: o Senhor está contigo. Vai, Asa, porque se você buscar o Senhor, se você se levantar com o povo, Deus vai estar com você, porque Ele prometeu. Se levanta, estabeleça um trono. Ouça os profetas, ouça os seus amigos, ouça aquilo que o Senhor diz ao seu respeito. Existe uma frase que eu carrego, talvez ainda está no meu WhatsApp, que diz que eu sou 1 bilhão de vezes maior por dentro do que por fora. Eu sou 1 bilhão de vezes maior por dentro do que por fora. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. O guarda de Israel, hoje brincaram comigo dizendo assim: ei, tem cuidado, não anda na rua que talvez alguém vai te pegar. E eu disse assim: o guarda de Israel não dorme. Aquele que me protege não dorme. Sabe de uma coisa? Eu quero dizer para vocês, sabe, escute aquilo que Deus diz ao teu respeito. Pare de escutar sua alma, pare de escutar sua carne. Escute aquilo que o Espírito de Deus diz ao seu respeito. O rei Davi sempre dizia em Salmos, dizia assim: olha, ó alma, por que tu estás abatida dentro de mim? Por que tu estás tão perturbada dentro de mim? Espera no Senhor, pois hoje mesmo eu sei que Ele se levantará. Esses dias, ontem foi um dia que eu fiquei meio angustiado, vontade de chorar, mas sabe de uma coisa? Eu disse para minha alma: alma, se aquieta dentro de mim, espera no Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive e se levantará. Eu sei que o meu Redentor vive. E sabe de uma coisa? O choro talvez dure agora, talvez você esteja sofrendo com crises existenciais, emocionais. Eu quero te dizer: se levante hoje, se levante, tire esse trono do medo do seu coração, estabeleça um trono para Jesus no seu coração. Se levante em buscar o Senhor. E terceiro, escute aquilo que Ele diz ao seu respeito. Escute aquilo que Deus diz ao seu respeito. Crê nos meus profetas e prosperarei. Crê naquilo que Deus fala ao teu respeito. A Bíblia diz aqui em 2 Crônicas 15, versículo 8: assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem. Sabe o que me deu mais coragem durante essas fake news? Foi aquilo que você plantou no meu coração, sabe, cara? Aquilo que você gerou dentro de mim, dizendo: pastor, eu estou com você, pastor, eu confio no Senhor, pastor, eu sei quem o Senhor é. Sabe, a minha alma, o diabo quis mexer na minha identidade, mas sabe de uma coisa? O povo, como o profeta que chegou, Azarias chegou para ele e disse assim: Deus está contigo, cara, Deus se levantou em teu favor. A Bíblia diz no versículo 8 de 2 Crônicas 15, que Asa se levantou com coragem. E sabe de uma coisa? Hoje eu me levantei com coragem. Porque você é muito maior daquilo que você acha ao seu respeito. Você é muito maior daquilo que a tua alma diz ao teu respeito. E eu quero dizer: escute aquilo que Deus diz ao seu respeito. Você é amado, você é amada, você é filha, você é filho. Você é um profeta, você é uma profetisa. Você é um servo do Senhor, você é um filho, você é uma filha. Não escute a voz do inimigo, escute a voz da verdade, aquilo que ela diz ao teu respeito. Estou no terceiro princípio, né? E agora eu quero falar do quarto princípio.
Como eu já li aqui, nós precisamos amar o Senhor com toda a nossa força. Nós precisamos amar o Senhor com tudo que nós temos. Versículo 10. Versículo 9 diz assim: depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que vivia entre eles, pois muito de Israel tinha passado para o lado do rei Asa ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. O que as pessoas têm dito ao teu respeito? Eu gosto muito dessa frase, porque não foi o que o povo, e não foi o que Asa estava dizendo ao seu respeito. Não foi algo que alguém chegou para ele e potencializou ele, dizendo: olha, Asa, você é o cara. E Asa saiu gritando, dizendo que era o cara. Não. Ele disse assim: olha, o Senhor está com vocês. É muito fácil eu chegar aqui e dizer: olha, eu sou Joane, Deus está comigo, ok, Cleito? Mas sabe de uma coisa? É diferente quando o povo vê que Deus está com você. Então, Deus estava com ele. E sabe? Eles se reuniram em Jerusalém, versículo 10. No terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião sacrificaram ao Senhor 700 bois e 70.000 ovelhas e cabras do saque que havia feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma, buscar o Senhor, o seu Deus e dos seus antepassados. Eu quero te desafiar nessa noite. Faça um acordo com você. Faça um acordo com a sua alma. Faça um acordo com o seu espírito nessa noite, dizendo: olha, eu vou buscar o Senhor. Eu sei que tem muita gente fraca nesse tempo. Eu sei que existe muita gente triste. Eu sei que existe muita gente angustiada. Eu sei que tem muita gente com medo. Eu sei, irmãos. Mas sabe de uma coisa? Faça como esses homens aqui. Fizeram um acordo, versículo 12, fizeram um acordo de todo o coração. E de toda a alma buscaram o Senhor. E o seu Deus, o Deus dos seus antepassados. Eu quero que você faça um acordo. Busque ao Senhor. Quando Deus me deu essa palavra, eu não sabia que iria passar por essa crise toda. Mas sabe de uma coisa? Eu decidi ir para o meu lugar secreto. Eu decidi dizer: Senhor, eu vou enfrentar essa crise. E sabe como é que eu vou enfrentar essa crise? Buscando o Senhor. Buscando o Senhor. Estando perto de Ti. Estando escondido debaixo das Tuas asas. Eu vou vencer. Eu vou vencer as crises. Versículo 14. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com melhor disposição. Ele deixou que o encontrasse e lhe concedeu paz em suas fronteiras. Então, o quarto princípio que eu quero deixar para você nessa noite: busque ao Senhor de toda a sua força. Busque ao Senhor de todo o teu entendimento. Busque ao Senhor. Sabe, mesmo em meio à crise, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo a essas crises existenciais, que talvez não tenha força, não tenha, sabe, acorda de manhã com a tristeza. Eu quero te dizer uma coisa, menina. Se levanta desse lugar aí e busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Rapaz, talvez você esteja triste porque você vacilou mais uma vez. Eu quero te dizer: busque ao Senhor. Como eles fizeram aqui, eles buscaram ao Senhor com a melhor disposição. Com a melhor disposição.
com a melhor disposição. Busque ao Senhor. Talvez você não esteja com disposição. Eu quero orar nessa noite para que a disposição entre dentro de você, para que a tua alma se aquiete dentro de você, para que os teus conflitos internos sejam estabelecidos agora na mão do Senhor e que você possa sair dessa crise. Ora, massotore mamá. Versículo 17. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Sabe qual tem sido a minha oração? Senhor, que o meu coração seja dedicado ao Senhor. Jesus foi rejeitado. Jesus foi abatido. Jesus foi castigado pelos meus pecados. Se levantaram contra Jesus. Massacraram Jesus. Levantaram fake news ao respeito de Jesus. Porque o nosso Redentor vive. E sabe de uma coisa? Não seria diferente. Ele nunca nos prometeu que seria fácil. No mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão angústia. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se eu venci, você vencerá. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz aqui que o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor. Eu quero te perguntar, o teu coração em meio a essa crise tem sido dedicado ao Senhor? Talvez você não tenha como fazer célula, talvez você não tenha como estar com a igreja reunida, talvez você não tenha como, sabe, até estar em um grupo de WhatsApp ou no Zoom por causa da internet ou de um celular. Mas sabe de uma coisa? Dentro do teu coração precisa ter dedicação de buscar o Senhor. Sabe por quê? Porque nós somos bombardeados por todos os lados. Nós somos bombardeados pela internet, pelo WhatsApp, por fake news. Nós somos bombardeados por política. Nós somos bombardeados pela mídia. Nós somos bombardeados por todos os lados. Mas sabe o que? Eu tenho uma palavra de esperança para você nessa noite. Que a glória que em nós será revelada é muito maior do que todas as tribulações, é muito maior do que toda essa angústia, é muito maior do que o medo, é muito maior do que, sabe, a tua depressão, é muito maior do que tudo que você tem passado. Que a glória que em nós será revelada. Sabe por quê? Porque Asa viveu o seu reinado, um reinado de paz. Porque ele se levantou. Primeiro, destruiu os altares. Destruiu os ídolos. Colocou Deus como centro da vida. Buscou o Senhor no segundo princípio. Buscaram o Senhor. Chegou um momento de crise, buscou o Senhor. Não confiou na sua força, não confiou na sua alma, não confiou nos cavalos e nos carros. A Bíblia diz no Salmo 27 que alguns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor. Muitos caminham e caem, mas nós ficamos em pé, porque o Senhor está conosco. E sabe de uma coisa? Terceiro princípio, escute aquilo que Deus fala ao seu respeito. Escute aquilo que os seus amigos falam ao teu respeito. Escute os profetas de Deus que falam ao teu respeito. Lembre das profecias que te traz esperança. Lembra-te da misericórdia de Deus que te traz esperança. Só assim você irá vencer a crise do desespero. Você vai vencer a crise do medo. Você vai vencer a crise do engano. Quando você olhar para aquilo que Deus já disse ao teu respeito, através da palavra, através dos profetas, através dos pastores, através dos seus líderes, através dos mestres, aquilo que Deus diz ao seu respeito. E o quarto princípio,
Busque ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Diga para a tua alma se aquietar, diga para a tua carne se aquietar, diga para o seu espírito se voltar ao Senhor. Porque só assim nós iremos vencer as crises que têm assolado os nossos corações. Então, 4 princípios para que você possa sair das crises e vencer essas crises. Sabe por quê? Porque o nosso Redentor vive e se levantará. Deus te abençoe. Nós vamos continuar adorando. E eu quero orar por você essa noite. Fecha os teus olhos. Você que quer aceitar Jesus, você que quer reconciliar, você que quer, orar você que quer, se levantar. Você que quer, estabelecer um tempo de oração. Você talvez esteja com depressão. Talvez você esteja ansioso, comendo demais. Talvez você esteja angustiado. Eu não sei. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho uma boa nova para você nessa noite. Porque o Evangelho é uma boa nova para você nessa noite. Sabe qual é? Jesus venceu. Jesus venceu a morte, Jesus venceu as crises, Jesus venceu as fake news, Jesus venceu o medo, Jesus venceu a depressão, Jesus já venceu. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz está sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós somos sarados.